Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui em nossos estúdios em São Paulo, Dr. Egberto de Almeida Penido, que fala sobre justiça restaurativa. Dr. Egberto, o senhor citou no bloco anterior uma situação de uma escola aqui em São Caetano do Sul. Emociona quando a gente vê a justiça prestando esse verdadeiro papel e transformando aquilo que era um conflito numa verdadeira paz e procurando meios para diminuir o sofrimento futuro. Isso me força a perguntar para o senhor, dá para se colocar um plantão constante com relação à justiça restaurativa nas escolas brasileiras? Então, Cláudio, todo o trabalho de implementação do projeto está sendo no sentido de isso existir permanentemente, 24 horas, mas o judiciário está ressignificando a sua atuação também. Tá? Não é necessário um juiz estar no ambiente escolar para que essas práticas ocorram. Tá? Quer dizer, todo o trabalho no ambiente escolar é você formar pessoas daquela comunidade escolar para que elas tenham condições de resolver seus próprios conflitos nessas metodologias e não levem conflitos que não precisam chegar no judiciário, no âmbito do judiciário, não jurisdicionalizam conflitos que são disciplinares ou intersubjetivos, ou mesmo conflitos de menor potencial ofensivo. O judiciário passa a acompanhar, a criar as condições para que isso ocorra e fazer uma supervisão. Certo? Porque é uma prática informal, mas a gente também não pode abrir mão de todas as conquistas históricas do Estado Democrático de Direito. Hoje é exercido somente por juízes? Não. A justiça restaurativa? Historicamente, ela vem até da comunidade. No Brasil, ela começou pelo judiciário, mas historicamente, nos outros países, ela vem para a comunidade e depois chega no judiciário. No Brasil, começou um movimento oposto. Então, nós temos círculos restaurativos ocorrendo em escolas ou em outras instituições, nas comunidades. Aqui na capital temos na região de Heliópolis, que é tida como a segunda maior favela da América Latina, e no fórum, feitos pelas equipes técnicas, assistentes sociais e psicólogas. Temos aqui na sala, uma sala no fórum especial da Infância e Juventude da capital, um ambiente que é possível redirecionar alguns casos, porque ainda é um setor muito informal, ainda não está formalizado esses fluxos e procedimentos, nós estamos em experimentação, ainda é um projeto experimental. Agora, todo o trabalho é para que as comunidades, os ambientes escolares, por si próprios, deem conta dos seus conflitos. Então, isso requer aí uma expansão. Exato. Na figura dos juizados especiais, realmente a presença do juiz é na parte da homologação e tem um trabalho realmente feito pelos conciliadores. O senhor vê para o futuro esta possibilidade de se ter conciliadores, pessoas que não ocupem a estrutura do judiciário? Porque me parece um tanto quanto, quando o senhor conta essa história da escola de São Caetano, o tempo que se ocupa para fazer esse tipo de procedimento. Temos estrutura para isso, doutor? Então, só que todo esse procedimento foi feito na escola, foi dentro do judiciário, foi numa sala da escola. Mas o juiz foi lá? Não foi. Não foi? Não foi. Isso que é o ganho, quer dizer, um dos ganhos, que são tantos ganhos, né? O juiz não foi, surgiu essa briga, né? A escola muitas vezes não faz o boletim de ocorrência, fica num dilema, quer dizer, uma briga com bullying. Eu vou fazer esse boletim. Teve lesão, teve, certo? Mas ela fez a composição, ela resolveu. Essa legitimidade. Essa legitimidade, a comunidade se empoderou, ela percebeu que tem autoridade para resolver seus próprios conflitos e o efeito preventivo foi muito eficaz, porque você não resolveu só aquele conflito na medida que aqueles meninos saíam fazendo campanha na escola. Não corremos o risco de qualquer bairro, qualquer vila de uma cidade, grande ou pequena, exercer o papel do judiciário daí por diante? Perfeito, a pergunta é perfeita. Sim, tem esse risco. Por isso que você faz esses projetos em parceria com o judiciário. Certo. Mas não requer que o juiz esteja na composição, mas depois ele recebe um relatório. Esse conflito foi encaminhado para o dirigente de ensino, que repassa para os coordenadores do projeto. Entendi. Isso no caso menor. Tá? E só faz essas práticas quem tem essas parcerias com o sistema de justiça. Agora, nada impede também se uma escola, se a Guarda Metropolitana, se a Polícia Militar, se a Fundação Casa, se uma comunidade XYZ
quer formar seus profissionais. Me permita, esse diálogo ele é realmente emocionante. Nós, então, estamos aí próximo a ver um presidente de uma associação de bairros que tem uma cultura razoável, no futuro poderá solucionar os conflitos dos moradores daquela região? Pode. Cuidado é só que quando o conflito tem uma natureza criminal, configura um ato típico, claro, tá? Para não ter prevaricações ou ter manipulações, que foi o que o senhor trouxe na pergunta anterior. Certo. Então, mas conflitos relacionais, né, de divergências que acabam desembocando depois em conflitos criminais. E quais os tipos de crimes que pode ser feito esse procedimento? Dentro do judiciário, qualquer tipo de crime. Um homicídio, um tráfico de drogas? Qualquer. Inclusive, a justiça restaurativa mundialmente tem apresentado as suas práticas resultados mais eficazes em crimes de maior potencial ofensivo do que de menor. Só que no Brasil a gente começou piano, pequeno, os crimes de menor potencial ofensivo. Mas Porto Alegre não. Porto Alegre já fez os ciclos restaurativos, como eu disse, nas execuções, na vara das execuções da medida socioeducativa, ou seja, eram atos infracionais referidos a crimes de maior potencial ofensivo. Teve um crime. Dá para o senhor citar um exemplo de claro. Eu colocaria para o senhor, se o senhor tiver condições, de um tráfico de drogas que aflige uma sociedade, se o senhor tiver condições de um homicídio também que aflige uma sociedade. Quer dizer, foi tipificado como tentativa de homicídio, uma briga, uma balada entre um frequentador, um adolescente e o segurança. Esse adolescente atirou nesse segurança. Esse segurança ficou paraplégico. Esse círculo ocorreu depois de 2 anos, porque também tem tempos diferentes. Tem círculos que ocorrem 5 minutos depois. Certo. Tem situações diferenciadas. Esse adolescente respondeu a um procedimento. Foi aplicada a ele uma medida socioeducativa de internação. Certo. Muito bem. Mesmo assim, o círculo continuou. As pessoas engajadas no processo, visando toda a reflexão, a preparação desse menor, o seu retorno para a comunidade, contatos com a vítima, já apoiando a vítima, contatos com o ofensor. Foi feita uma carta desse adolescente para o ofensor. O adolescente para a vítima. Essa vítima não queria contato com esse adolescente, com razão, certo? Mas, por outro lado, começou ali a abrir uma abertura. Foi feito um vídeo de declarações desse adolescente, da família dele, para a vítima. E aí teve um encontro. Teve um encontro muito bonito, muito emocionante. Isso ocorreu em Porto Alegre. Porto Alegre também. E aí foi acertado que a família desse adolescente recebia uma bolsa, por questões sociais. Quando ele entrou em contato com a situação da vítima, que tinha perdido o emprego, estava passando por muitas dificuldades, entre outras coisas, de reflexões, acordou a passar metade desses valores para a vítima. E assim permanece. Então, a criatividade dos acordos são muito grande, mas isso foi um círculo de maior potencial ofensivo. Chegaremos ao ponto de, no futuro, uma pessoa já estar condenada pela justiça e entrar ao trabalho da justiça restaurativa e tirar essa pessoa do presídio? Sim, é possível. A justiça restaurativa pode funcionar em qualquer fase processual. Impressionante. Quer dizer, a gente busca focar mais antes que o conflito ocorra. Claro. Ocorreu antes que você tenha uma sanção à pena. Ocorreu, quer dizer, como que você lida também posteriormente, mas em qualquer fase. A gente sabe que, eu pelo menos tenho esse pensamento, quer dizer, o resgate da humanidade, da compaixão, da transformação das pessoas sempre é possível. Doutor, eu queria que o senhor fizesse uma reflexão para nós. No Brasil, com esse sistema penal que existe, alguns casos as penas são suficientes, em outros casos totalmente aleatórias. A que ponto que chegaria desse sistema restaurativo falir no Brasil? E, obviamente, o ofensor, ou seja, o acusado, optar pela pena do que a restauratividade. Então, eu quero deixar claro aqui que eu não estou propondo, e a proposta toda do projeto não é esse sistema em substituição ao que está aí posto, que é fundamental e durante, e eu acho que sempre será. Tem casos, quer dizer, que você tem que ter a contenção firme do Estado. Exato. Tem que ter uma intervenção realmente
do que a gente fala do monopólio legítimo do uso da força. Não tem jogo, tem que ocorrer. Certo? A forma como você faz essa intervenção faz a diferença. Ela ficaria a cargo do juiz aceitar essa restauração ou não? Então, sim, sem dúvida, mas também as partes precisam aceitar. Ninguém vai para o ciclo restaurativo compulsoriamente, porque aí não funciona. Mas voltando, então o sistema restaurativo ele vem complementar, né, o sistema retributivo que está aí. Exato. Então, para também procurar estratégia eficaz, porque se você tem uma frase que fala, se você só tem um martelo como ferramenta, todos os problemas serão, você vai usar só o martelo. Vamos criar outras ferramentas para serem mais eficazes, para que aquela pessoa que saia da penitenciária ou saia da Fundação Casa tenha uma probabilidade maior de não voltar a fazer o mal feito, né? Ela e toda a comunidade do entorno dela. Na realidade, o sistema restaurativo ele vem para ser mais um objeto de conciliação da própria justiça e para resolver a morosidade judiciária. Também. Então, não é nem dar tapa na cabeça da pessoa, nem passar a mão na cabeça da pessoa. E como eu disse, alguns adolescentes, que eu tenho trabalhado muito na área da infância e juventude, topam ir para o círculo restaurativo, como eu disse, achando que é mais fácil. Não vou ter punição, etc. Entendi. Como eu disse, eles muitas vezes eles pedem para sair porque não dão conta daquilo que vai ser. A gente está firme. Olha o que você fez. Isso não se faz. Olha a comunidade pensando junto. Isso não deve. Olha a dor do outro. Né? E o que pode. Mas apontar o caminho. O que pode ser feito para isso não voltar a ocorrer? Qual é a minha corresponsabilidade? Por que aqui o Conselho Tutelar não funcionou? Entendi. Olhando de frente cada um seus problemas. E a gente não tem esse hábito. A gente tem o hábito de jogar a culpa sempre no externo. É verdade. A culpa é da pobreza, a culpa é do governo, a culpa foi ele que me provocou, a culpa é eu assaltei ela porque ela é rica, eu bati nele porque ele me provocou. São estratégias de neutralização da responsabilidade. A gente quer que a pessoa olhe, né? E olhe de frente para isso. Aí você aumenta um pouquinho, porque isso também não é panagem para tudo, quero deixar claro, certo? Isso não é mágica. É trabalho, 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 mas aumenta um pouquinho a probabilidade dessa pessoa não voltar a ocorrer aquilo, né? Aumenta um pouquinho da comunidade se empoderar um pouco mais e dos aparelhos que estão no entorno da comunidade serem mais eficazes, porque muitas vezes o ciclo restaurativo, além de você resolver o problema pontual, fica escancarado que você precisa fazer uma ação coletiva de eficácia daquilo que não está funcionando na comunidade. É verdade. Como, por exemplo, nesse exemplo da escola. Estava claro que a escola estava sendo omissa na questão de bullying. Dali por diante resolveu um problema. Resolveu, chama a responsabilidade dela. A questão do Conselho Tutelar, ele também atuou ali. Me parece que é o verdadeiro exercício da prevenção, prevenir, da repreensão e educação. Sim. Acho que está atingindo tudo num momento só. Na área do teve condições de prevenir. Está reprimindo. E claro que uma repreensão dessa natureza está evitando novos conflitos. Sim. Não é que é claro, a medida socioeducativa já tem um caráter pedagógico. Exatamente. Mas antes de tudo, é uma questão de postura, de reformulação da nossa atitude frente àquilo que gera uma dor, um mal feito. Né? Entender que a gente pode lidar com isso sem ser violento. Okay. Ainda hoje falaremos sobre os rumos da justiça no país. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. Por meio da justiça restaurativa, a vítima tem a oportunidade de confrontar o infrator com o impacto que o crime lhe causou, expressando os seus sentimentos, formular perguntas que somente o autor do crime poderá responder, afastar medos e receios sobre o infrator, receber um pedido de desculpas e até presenciar o arrependimento do infrator.